Louvado seja o nome do Senhor Jesus, passando aqui para compartilhar uma palavra de Deus com você nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar falando a respeito de fé. Vamos falar um pouquinho sobre fé nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que essa palavra vai abençoar sua vida nesse dia, em nome de Jesus. O meu desejo é que Deus possa tocar seu coração e te ajudar no nome do Senhor Jesus. O tema que nós vamos abordar então é fé. O versículo que eu quero ler está lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito de fé. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. A palavra de Deus em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo, o homem de Deus, a pessoa de Deus, ela vai viver pela fé. Mas muitas vezes nós não compreendemos e não entendemos de fato o que é fé. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. E o meu desejo é que possamos compreender e a partir disso começarmos de fato a andar então pela fé no nome do Senhor Jesus. Primeiro, devemos entender como é que funciona a fé. A fé é agir com a sua crença. Fé é agir de acordo com a sua crença. Se você não agir de acordo com aquilo que você acredita, se você não agir de acordo com aquilo que você diz que crê, isso não é fé. Você não vai receber nada simplesmente por dizer que acredita. Você não vai receber nada da parte de Deus simplesmente por dizer que crê. É necessário, então, você fazer algo, é agir. Então, fé é uma ação. Fé vai levar você a um movimento, vai levar você a uma atitude. Então, fé é agir de acordo com a sua crença. Vamos compreender também que fé é o quê? Ela funciona nos dois reinos, no mundo espiritual e no mundo natural. A fé é um princípio que funciona nos dois reinos, então. A diferença é que a fé espiritual está sobre a influência, está sobre o domínio de Deus. E a fé no natural, no reino natural, ela está sob a influência do inimigo, mas ela funciona da mesma maneira. Primeiro, você recebe informação, você obtém uma informação. Segundo, você acredita naquela informação. E terceiro, você age de acordo com aquela informação. Veja bem que a fé que funciona, a fé que opera, a fé que traz resultado, é aquela fé que sempre vai agir de acordo com, é aquela fé que sempre vai agir de acordo com. A fé do tipo de Deus é aquela que primeiro se acredita com o coração e depois se confessa com a boca. Fé, então, do tipo de Deus é aquela que acredita-se e age de acordo com aquilo que se acredita. A fé do tipo de Deus, então, ela primeiro acredita com o coração, segundo, ela confessa com a boca. Essas duas coisas têm que agirem juntas, ou seja, acreditar e agir, acreditar e confessar, acreditar e se movimentar. Se eu apenas disser que acredito, é uma coisa, mas a fé é o movimento, é a ação a partir daquilo que eu digo, então, que acredito. O que a Bíblia diz nunca terá efeito na sua vida pessoal. Preste muita atenção nisso. A Bíblia Sagrada, ela nunca terá efeito real na sua vida, né? Na sua vida pessoal, até que você comece a agir de acordo com ela. A nossa fé, onde está a base da nossa fé? A base da nossa fé está naquilo que Deus diz. A base da nossa fé está naquilo que a palavra de Deus diz. Agora note, só acreditar na Bíblia, só dizer que ama a Bíblia, só dizer que conhece a Bíblia. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizer assim, eu já li a Bíblia 10 vezes. Eu já li a Bíblia muitas vezes, eu conheço a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, eu conheço a Bíblia, mas a vida dessa pessoa é uma vida sem vitória, é uma vida sem sucesso, é uma vida sem resultados. Por quê? Porque
A palavra de Deus, ela só vai ter um resultado na minha vida a partir do momento que eu começar a agir de acordo com essa palavra. A partir do momento que eu começar a agir de acordo, movimentar a minha vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Veja bem que a palavra do Senhor diz no Evangelho que Pedro pescou a noite inteira, né? Depois de ele ter pescado, ele saiu para pescar, mas não apanhou nada. Ele não pescou nada a noite inteira e era um pescador. Mas o Senhor Jesus chama ele e diz: Pedro, volte ao mar e lance a sua rede, Pedro. Veja bem que Pedro agora ele vai, pega o barco, pega a rede e ele eu pesquei a noite toda, mas ele vai dizer algo. E aqui está o segredo, ele diz assim: Senhor, eu não pesquei nada a noite toda, mas sobre a tua palavra. Veja bem, eu vou agir de acordo com aquilo que o Senhor está dizendo. O segredo da fé o que é fé? É agir de acordo com aquilo que Deus está dizendo. Jesus disse: lance a rede. Pedro está dizendo: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Qual o resultado? Nós sabemos: uma grande pesca, uma pesca maravilhosa. Então, Pedro teve ali naquele momento, no nome do Senhor Jesus. Fé é o quê? É uma convicção das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, vamos ver o que é fé. Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é a certeza que havemos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver. Olha que texto maravilhoso, olha que texto tremendo. Ora, a fé é a certeza. Veja bem que a fé não é esperança. Fé é uma convicção. Fé é uma certeza do quê? De que havemos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não vemos. A palavra esperança é um sócio importante da fé. Esperança coloca um objetivo final. Nós esperamos para as coisas que Deus nos deu na sua palavra. Fé já é o quê? Uma certeza que eu possuo aquilo que eu não estou vendo com os meus olhos naturais. Fé é a convicção de fatos que não se vê. Fé só funciona com aquilo que eu não estou vendo. Se eu perceber alguma coisa com o meu corpo físico, com os 5 sentidos, então isso não é fé. Muitas vezes nós queremos ver, nós pedimos um sinal para Deus, nós dizemos: Deus me dá um sinal. Senhor, mostra, Senhor, o que nós estamos pedindo? Estou pedindo alguma coisa para me apalpar, para que eu possa crer. Se eu sentir, então eu vou acreditar. Se eu ver, então é tipo a fé de Tomé. Se eu não tocar em Jesus, eu não creio. Se eu não colocar as minhas mãos nos furos das mãos de Jesus, eu não crerei, né? Essa é a fé de muitas pessoas. Se eu não ver, eu não acredito. Se eu não sentir, eu não acredito. A gente só acredita no amor de Deus se sentimos alguma coisa. Isso não é fé. Isso não é fé. A fé é você basear a sua certeza naquilo que Deus está dizendo. Se você está pedindo um sinal, eu quero dizer para você que Deus já te deu um sinal. Qual é o sinal que Deus já nos deu? A sua palavra. É nisso que nós devemos colocar então a nossa fé, a nossa confiança naquilo que Deus diz. Fé como certidão. Se eu tenho uma convicção de que algo, um fato, uma coisa, isso significa que eu não tenho em mãos. Se eu tenho uma convicção, veja bem, se eu tenho uma convicção de que algo seja um fato ou uma coisa, isso significa que eu não tenho em mão, mas eu tenho uma certidão que aquilo existe. O que é a fé? Fé é a certidão que eu possuo algo, mesmo que eu não esteja vendo ou sentindo. Fé é a certeza que eu tenho aquilo que a palavra de Deus diz que eu possuo. Eu já estou abençoado, eu já sou curado, eu já sou liberto. É nisso que eu tenho que me apegar, é nisso que eu tenho que crer. Talvez você não sinta o amor de Deus. Você diz assim: será que Deus me ama? Qual é a certeza que Deus me ama? A palavra de Deus diz, e é nisso que eu tenho que me assegurar, é nisso que eu tenho que me agarrar, naquilo que Deus diz. A palavra do Senhor diz que Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho único, né?
para morrer em meu lugar. Então Deus me ama. E Deus prova seu amor para conosco quando? Quando deu Jesus na cruz por nós. Então Deus me ama. Qual é a certeza? Qual é a convicção disso? A palavra de Deus diz. Então eu tenho certeza que Deus me ama. Eu tenho certeza que eu tenho a bênção de Deus na minha vida. 2 Coríntios 4,18 diz assim: não atentamos para as coisas que se veem, mas pelas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O homem de Deus foi chamado para andar por aquilo que não se vê, ou seja, pela fé, crendo naquilo que a palavra de Deus diz. Nós estamos falando sobre fé, nós estamos falando sobre andar pela fé. Andar pela fé é andar de acordo com a palavra de Deus. É você ir para o culto, mesmo se você não sentir nada na reunião, você sabe que Deus está com você, que Deus te ama. É você saber que Deus te ama em todos os momentos. É você saber que você tem o perdão de Deus. É saber que você é amado pelo Senhor, que você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Como podemos olhar algo que não se vê? Somente com os olhos da fé. Paulo escreveu no versículo acima a palavra nós. Esse nós se refere a todos os crentes de todas as épocas em Cristo Jesus, todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Se eu estou andando de acordo com a palavra de Deus, eu acho o versículo na Bíblia que promete o meu bem-estar, a minha cura, as minhas necessidades financeiras. Aí eu digo de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma certidão. Eu acredito e ajo nela. Veja bem, eu tomo posse daquilo que a palavra de Deus diz. Eu encontro aquele texto na palavra de Deus que fala a meu respeito, que diz a meu respeito, e eu me asseguro nela em nome do Senhor Jesus. Se a palavra do Senhor diz que se eu confessar os meus pecados, o Senhor vai me perdoar, então é isso mesmo que a palavra está dizendo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou confessar os meus pecados e eu tenho certeza no perdão da parte de Deus para a minha vida. Não interessa a gravidade do erro, não interessa a gravidade do pecado. A palavra de Deus diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A palavra do Senhor diz o quê? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então, se eu invocar, se eu clamar o nome do Senhor Jesus, se eu buscar o Senhor Jesus, eu tenho certeza então no que Deus vai me atender. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: fé é o que faz aquilo que eu não vejo visível. Fé, então, é se apropriar da promessa de Deus. E a base da nossa fé é o que Deus diz em sua palavra. 2 Coríntios 5:7 diz: visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. Veja bem que a fé anda aonde? Naquilo que a palavra de Deus diz, não naquilo que se vê. A fé não se baseia nos 5 sentidos. Não se baseia no que se sente, não se baseia no que se vê, não se baseia no que se ouve no mundo natural. A fé não tem a ver com os 5 sentidos. E por isso nós não andamos muitas vezes por fé. Os crentes não andam por fé. Eles dizem, nós falamos, nós cremos em Deus, nós cremos na palavra, nós dizemos que acreditamos na palavra, nós confiamos em Deus. Se você conversar com todas as pessoas dentro da igreja, elas vão dizer: eu acredito em Deus, eu amo a Deus, eu creio na palavra de Deus, eu confio em Deus, eu tenho fé. Todas as pessoas dizem assim, mas você note uma coisa: as pessoas ficam em casa, né? Quando elas se sentem mal, elas dizem: eu vou ficar em casa porque eu não estou bem. Se eu tivesse uma fé verdadeira, eu diria: eu vou até Jesus, porque Jesus tem a cura. A palavra do Senhor diz que pelas pisaduras de Cristo eu vou ser curado. Pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado. Então eu vou fazer o quê? Eu vou andar, eu vou me movimentar na fé. Mas por que então eu fico deitado? Por que eu continuo me lamentando? É porque eu não tenho fé, que eu digo que tenho. Porque eu não estou andando na palavra de Deus. Se eu estivesse andando na palavra de Deus, quando eu estou desanimado, eu diria: eu vou para a igreja, eu vou para a presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a da águia. Ou seja, nós encontramos refúgio, nós encontramos forças em Deus, nós encontramos ânimo na presença de Deus. Mas o crente, o cristão, quando ele está passando luta, ele diz que acredita, ele diz que tem fé, mas ele fica em casa deitado. Ele fica em casa dormindo.
ele fica em casa se lamentando. Que fé é essa que não me movimenta? Que fé é essa que eu digo que acredito, mas eu vivo de desculpas? Que fé é essa que eu digo que possuo, mas eu não tenho vitória? Que fé é essa que eu digo que acredito, mas eu não consigo perdoar uma pessoa? Que eu não consigo amar uma pessoa? Que eu não consigo servir o Senhor Jesus? O crente, o cristão, ele anda então por fé e não pelo que vê. Ele não julga as coisas nem baseia as suas ações no que se vê. Ele baseia a sua vida no que? Andar pela fé é dizer, assim diz o Senhor. Ou seja, Deus disse, então eu vou me levantar. Eu vou me levantar, não vou parar. Tá doendo? Tá, mas Deus é o meu remédio. Eu estou passando por luta, é verdade, mas o Senhor vai na frente dessa batalha, em nome de Jesus. Eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu vou avançar em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem anda por fé não vive com desculpas, ele vive com a palavra. Mais uma vez, quem anda por fé não vive com desculpas, ele vive pela palavra de Deus. Por essa razão, você vê como é importante, muitas vezes, nós sabermos o assim diz o Senhor. Por isso é importante, vamos puxar aqui um fio da meada aqui, como é importante conhecer a palavra de Deus. Andar pela fé é andar por aquilo que Deus diz. Então é importante conhecer a palavra de Deus. Por isso é importante nós conhecermos o assim diz o Senhor. Eu tenho que ter a palavra de Deus. Eu tenho que me apropriar da palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus, começar a professar, a confessar com os lábios e agir de acordo com a palavra de Deus. Aí sim eu vou estar vendo o milagre na minha vida. Nós dizemos que as coisas espirituais são mais verdadeiras que as coisas físicas. Nós vamos ver e entender que tudo aquilo que é natural primeiro existiu no mundo espiritual, primeiro existiu no coração de Deus. Tudo aquilo que a gente vê primeiro existiu no coração de Deus. Então todas as coisas primeiro existiu no pensamento, na mente de Deus. Então as coisas que nós hoje vemos primeiro foram espirituais. Eu e você primeiro fomos espirituais antes de sermos uma criação de Deus. O mundo primeiro existiu no coração de Deus, depois se tornou uma criação de Deus. Então as coisas que precisamos para nós vivermos hoje, primeiro já existiu no coração de Deus. Deus já preparou para nós num reino espiritual, para que depois então nós pudéssemos provar no reino natural. Nós temos que nos apropriar disso, sabemos e entendermos que nós já possuímos, nós já temos então aquilo que precisamos para cada dia, para a nossa vida diária. A palavra do Senhor em Efésios 1:3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Olha só o que o texto sagrado diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Quando que Deus fez? No passado. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então nós já possuímos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Outro texto que eu quero compartilhar aqui, 1 Coríntios 1, o versículo 5 diz assim: Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Veja bem que a palavra do Senhor diz que você, em Efésios, diz que você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Lembrando que tudo que nós precisamos primeiro já existiu no espiritual. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz que nós já fomos enriquecidos em tudo, em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos ricos em Cristo Jesus. Nós já possuímos a bênção de Deus. Andar pela fé agora é o quê? É você andar nessa certeza. É você ter essa convicção e se movimentar nisso. Comece, no nome do Senhor Jesus Cristo, a desfrutar disso. Vamos compreender algo aqui importante a respeito das bênçãos espirituais. Eu quero trazer aqui uma parábola
para nós compreendermos. As pessoas que vão usar ali a sua conta bancária, né, no natural, elas vão fazer transferências, elas vão pagar contas, elas vão fazer saques ou elas vão preencher cheques, né, de acordo com o saldo de sua conta. Não é verdade? Se você tem um saldo, você sabe quanto você tem na sua conta bancária, então você vai poder pagar contas, você vai fazer um Pix, você vai fazer um depósito, uma transferência de acordo então com o seu saldo. Eu quero dizer para você que o nosso saldo no reino espiritual, na presença de Deus, no reino de Deus, o nosso saldo está cheio. O nosso saldo é alto. Não por causa dos nossos méritos, não por causa daquilo que nós fizemos ou estamos fazendo. O nosso saldo está em Cristo Jesus. Jesus Cristo é Ele que torna o nosso saldo altíssimo. É em Cristo Jesus que nós somos abençoados. Em Cristo Jesus a cura, em Cristo Jesus a libertação, em Cristo Jesus a bênção financeira, em Cristo Jesus a prosperidade, em Cristo Jesus tudo que nós precisamos para a vida, para vivermos nessa terra, nós já possuímos em Cristo Jesus. Então o nosso saldo, vamos dizer assim, no banco celestial, ele está cheio. Nós podemos sacar então pela fé. Quando nós acreditamos e começamos a nos movimentar e a declarar: se você está doente, se você está enfermo, não se acomode com essa doença. Não se acomode com essa enfermidade, não ache que é normal, não aceite isso na sua vida. Se levante e comece a declarar: Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Eu não aceito esse mal na minha vida. Manda o mal embora da sua vida. Se a sua casa, se a sua família ainda não é salva, comece a declarar em nome do Senhor Jesus Cristo. Comece a dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus morreu por mim e por toda a minha família. Comece a declarar. Se você se sente fraco, a palavra do Senhor diz o quê? Diz o fraco: sou forte. Comece a declarar nesse momento que você é forte, não em você mesmo, mas em Cristo Jesus. Comece a declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Comece a declarar a bênção de Deus no nome do Senhor Jesus. Se aproprie da palavra de Deus. Comece a declarar. Se você ainda tem sido dominado por algum mal, por algum vício, comece a declarar. A palavra de Deus diz: foi para a liberdade que Jesus Cristo me libertou. Comece a se apropriar disso, a declarar constantemente isso. Declare todos os dias isso. Foi para a liberdade que Jesus Cristo me libertou. Se conhecereis a verdade vos libertará. Comece a declarar então a palavra de Deus. Comece a se apropriar da bênção de Deus. Comece a andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Então nós aprendemos um pouquinho hoje sobre fé, que a nossa fé, então ela tem que agir de acordo com o que nós cremos. Então a fé é uma ação. A fé que traz resultado na nossa vida não é aquela fé que falamos que temos, mas é aquela fé que nós mostramos ela através da nossa ação. É essa fé que traz resultado. E a fé, ela está baseada no quê? Na palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida hoje. Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa desfrutar poderosamente da graça, do poder, das bênçãos de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se levante da cama agora. Se levante agora da cama, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está te dando um dia. Se põe em pé nesse momento e o Espírito de Jesus Cristo vai invadir seu coração e vai te ajudar. Decida perdoar.